E se você esteve no planeta Terra nos últimos anos, é impossível você não conhecer essa turma aqui, ó. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Por mais de 40 anos, eles fizeram parte da nossa rotina, do nosso riso e da nossa infância. Mas, e se eu te dissesse que por trás de toda aquela inocência, havia intrigas, demissões e disputa por poder nos bastidores, você acreditaria? E hoje, vamos mergulhar no lado sombrio de Florinda Meza e entender como ela passou de uma das atrizes mais queridas pelo público para uma das mais polêmicas entre seus colegas. E com o apoio e carinho de Chespirito, Florinda Meza alcançou uma popularidade imensa. Ela não era apenas a Dona Florinda e a Pops, ela também brilhava como Chimotrufia nos filmes da franquia. Com o tempo, seu talento levou além da atuação, tornando-se roteirista e o ponto de virada produtora do Chaves. Mas foi aí que, segundo relatos, os problemas começaram. Muitos acreditam que sua nova posição de poder gerou atrito entre seus colegas de elenco, que antes a viam apenas como uma igual. E a saída bruta e sentida de Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, é o caso mais frequentemente ligado a esses conflitos. E uma das primeiras a falar publicamente sobre essas polêmicas foi a atriz Anabel Gutierrez, que fazia o papel da Dona Esporto Verona. Em entrevista, ela contou que Florinda Meza a tratou com desrespeito nos bastidores, descrevendo-a como alguém de caráter muito difícil. Ela dizia que Florinda não era uma pessoa ruim, mas tinha um caráter muito difícil. E outro relato forte veio de Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. Ela descreveu Florinda como uma pessoa arrogante, que gritava com toda a equipe, de diretores a cinegrafistas, dizendo que eles não eram ninguém. Maria Antonieta chegou a sugerir que Roberto Bolanos estava cego de amor por ela, e por isso não fazia nada. E essa tensão era clara nos bastidores, mas os conflitos não se limitavam à hierarquia do programa. Ele também invadia um campo mais pessoal e delicado de todos, o coração. E os caminhos de Florinda Meza e de Roberto Bolanos se cruzaram no auge da fama. A paixão de Chespirito por ela foi avassaladora, mesmo ele sendo um homem casado há 20 anos e também 20 anos mais velho que ela. Mas essa situação era ainda mais complexa. Na época, Florinda Meza vivia um romance com outro colega de elenco, o Carlos Villagrán, o Kiko. E após o término com Villagrán, Florinda Meza engatou outro relacionamento sério com o diretor do programa, Henrique Segoviano, e eles chegaram até a ficar noivos. Porém, foi nesse período que Roberto intensificou sua corte, enviando flores e presentes sem parar. E agora para e pensa comigo um instante. Ela era noiva do diretor do programa, e mesmo assim, Roberto Gomes Bolanos a cortejava. Ele enviava flores, presentes e investidas constantes nos bastidores. O cara era roteirista e produtor do programa, de olho na noiva do seu diretor. E o pior de toda essa patifaria era que ela correspondia. E agora imagina o climão que devia ser na época. Em um primeiro momento, Florinda resistiu, mas quando os presentes pararam, ela percebeu que sentia falta de algo e que no fundo também estava apaixonada. E o primeiro beijo aconteceu em um bar no Chile, em 1976. Ela questionou sobre seu casamento e ele respondeu que sua vida estava vazia, que sentia falta de alguém para beijá-lo. E Florinda então retrucou: se quer beijar alguém, então por que não me beija? E o beijo foi apaixonado, segundo ela, mas logo veio o arrependimento. Afinal, ele era seu chefe, casado e pai de 6 filhos. E ela estava em um relacionamento sério com o diretor do programa. E apesar das polêmicas e de ser chamada de ladra de maridos, eles iniciaram uma jornada juntos que durou décadas. Mas antes de Chespirito, houve que o próprio Carlos Villagrán confirmou o romance, que aconteceu enquanto gravavam a série. E existem até fotos dos dois de mãos dadas, comprovando a relação. Segundo Villagrán, o relacionamento foi intenso, mas foi ele quem decidiu pôr um ponto final, preocupado que a relação pudesse prejudicar o ambiente de trabalho. E ele disse que pediu conselhos a Chespirito, que o apoiou na decisão de terminar o relacionamento. Carlos mencionou que na época a Florinda reagiu de forma trágica ao término, precisando até de atendimento médico. E quando questionado se sentiu em algum momento assediado por ela, ele negou, dizendo apenas
deixe as coisas como estão, cada um com sua vida. Florinda, por sua vez, já se referiu ao romance como um erro do qual não se arrepende. E talvez a polêmica mais dolorosa tenha vindo em 2016, anos após a morte de Ramon Valdez. Durante uma entrevista, Florinda Meza afirmou que o ex-colega tinha problemas com drogas e que consumia inclusive durante as gravações. E essa declaração causou uma tempestade. E a família de Valdez negou veementemente. E a pressão foi tão grande que Florinda usou o Twitter para se desculpar publicamente. E ela escreveu o seguinte: "Quero esclarecer que nunca tive a intenção de sujar a imagem do meu querido amigo Ramon Valdez. Me perguntaram por que ele morreu tão jovem, e talvez eu tenha me equivocado na resposta. Peço sinceras desculpas à sua família e àqueles que eu amo, e se com minhas palavras ofendi sua memória." E é fato que Ramon Valdez era um fumante inveterado, vício que o levou a um câncer de estômago. Porém, a acusação de Florinda, no entanto, nunca foi provada. E a morte de Roberto Gomes Bolanos, em 2014, trouxe um breve momento de paz, mas também novas polêmicas. No funeral, a imagem de um abraço fraterno entre Florinda Meza e Carlos Villagrán pareceu selar um acordo de paz entre eles. No entanto, Maria Antonieta de las Neves não compareceu. Ela explicou que sabia que não seria bem-vinda por Florinda e preferiu evitar a humilhação pública. Logo após a morte de Roberto Bolano, surgiram especulações sobre a herança milionária. E Florinda Meza fez questão de esclarecer que Chespirito deixou a ex-esposa e todos os filhos amparados, e que o dinheiro que restou para ela mal cobria as dívidas médicas do final da vida dele. E a última grande controvérsia começou em 2020, quando todos os programas de Chespirito foram tirados do ar no mundo inteiro. E o motivo? Uma disputa contratual entre a Televisa e o grupo Chespirito. Florinda Meza entrou na briga com uma ação judicial. Ela exigia ser reconhecida como coautora das obras e queria participar das negociações. Durante anos, milhões de fãs ficaram órfãos de Chaves e Chapolin na TV. Mas recentemente, os programas voltaram a ser exibidos em alguns países, embora a disputa judicial ainda não tenha chegado ao fim. E hoje, aos 76 anos, Florinda Meza vive no México, dividida entre lembranças de seu grande amor e a fama, merecida ou não, de manipuladora. Florinda Meza, uma atriz talentosa que foi vítima de fofoca e de um ambiente machista, ou uma figura autoritária que realmente causou a ruína do grupo? E a resposta talvez tenha se perdido para sempre nos corredores daquela vila. Mas e você, qual sua opinião sobre toda essa história? Florinda Meza era realmente uma figura manipuladora e autoritária? Ou apenas vítima de um ambiente de trabalho machista? E se você gostou de desvendar essa história de bastidores, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Até a próxima, fui!